trabalhando a parte histórica do processo penal, é hora da gente partir para a investigação preliminar, tá? Que é o conceito de inquérito policial. Mas, né, antes disso, eu quero trazer para vocês aqui uma discussão sobre o chamado juiz das garantias. Uma discussão sobre o chamado juiz das garantias. Bom, primeiro de tudo, né, aqui nós temos o artigo 1º do Código de Processo Penal, que vai ter que regenciar em todo o território brasileiro, enfim. Aqui esse artigo 1º ele não tem grande relevância, por quê? Eu vim falando aqui, ressalvados tratados e convenções internacionais, ou seja, parece que o CPP, né, o Código de Processo Penal, como todo código, né, a própria natureza, né, dos códigos, vindo lá com o código napoleônico, enfim, tinha essa visão de englobar tudo, né, essa visão meio que enciclopédica, né, não, tudo está aqui dentro do Código de Processo Penal, exceto, então, aqui colocou competência de justiça militar, tribunal especial, crime de imprensa, que na verdade nem existe mais, já foi julgado aí, não recepcionado pela Constituição, né, enfim, então está bem desatualizado o código aqui, do artigo 1º, mas aqui tem o artigo 2º que fala que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados na vigência da lei anterior. Então eu quero trazer um pouco aqui, falando, antes de entrar aqui no artigo 3º e falando do juiz das garantias, nós temos o princípio da imediatidade da norma processual, tá? Da norma processual. Então, se por exemplo, aqui, eu falar em lei processual penal, ela tem vigência, é o que diz aqui, ó, aplicar-se-á desde logo, né? Aplicar-se-á desde logo. O que quer dizer com aplicar-se-á desde logo? Ora, a lei penal, nós já vimos, né? Nós já vimos que a lei penal, ela passa a ter vigência desde logo, desde que não prejudique, né? Então, o princípio da anterioridade penal, ela não pode prejudicar, né, o réu. Então, né, não pode prejudicar o réu se ela for mais gravosa. A lei penal. Agora, a lei processual penal pura, ela não prejudica, nem beneficia. Tá? Então, ela não prejudica, nem beneficia. Tá? A lei processual penal pura. Então, por isso que ela passa a ter vigência imediata. Tá? A lei processual penal. Então, a lei processual penal, nós vamos retroagir a lei processual penal, ela não pode retroagir para prejudicar. Não, a lei processual penal pura, ela não beneficia, nem prejudica. Agora, se eu tenho uma lei processual, uma lei penal, ou uma lei penal mista, que ela envolve penal e processo, né, ou chamadas leis heterogêneas, enfim, aí vai vigorar o princípio da não retroatividade, né? Para prejuízo. Tá? Então, olha só. Bem explicado, olha. Bem entendido, né? Lei penal mista, ou seja, aquela que tem conteúdo penal de processo, ela não retroage para prejuízo do réu. Mas quando que essa lei, ela será, por exemplo, uma lei mista? Ora, se ela trouxer, por exemplo, sobre prescrição, nós vimos que todo instituto que envolva direito de punir do Estado é uma lei que envolve direito de punir, né? Direito de punir do Estado envolve uma lei que envolve direito penal. Então, a prescrição, por exemplo, é o poder do Estado poder exercer o seu direito de punir, né? Se a prescrição, se o crime ele prescreve em menos tempo, isso é melhor para o réu,
Então, obviamente que essa lei tem conteúdo penal, ela não retroage se ela vier para prejudicar. Se houver um aumento, por exemplo, do crime de prescrição, da prescrição de determinado crime, só passa a valer daqui para frente. Outro exemplo, o próprio artigo 366, que foi muito discutido isso na época, vem dizendo, olha, se o réu, ele não chegou nem a ser citado no inquérito, se o acusado ele for citado por edital, mas ele não comparece, não constitui advogado, ou seja, não apareceu o réu, não tem advogado, ninguém sabe onde ele está, em tese ele não está sabendo que existe um processo para ele. Ficará suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Essa redação é de 1996. Aí veio perguntando, ora, essa lei retroage ou não? Na verdade, ela está dentro do Código de Processo Penal, mas é uma lei mista. Por quê? Porque ela fala que não suspende o prazo prescricional. Então, isso é prejuízo para o réu, porque se não prescreve, não corre o prazo prescricional, vai prolongar o direito do Estado punir aquela pessoa, aquele réu, caso ele seja condenado, obviamente. Então, se aumenta o prazo prescricional, ela não retroage. Se ela reduz o prazo prescricional, ela retroage porque ela é mais benéfica. Então, aquele princípio do direito penal, que fala que não pode retroagir para prejudicar, ele continua aqui no Código de Processo Penal apenas para as leis mistas, mas falando em processo especificamente, nós não teremos essa questão da retroatividade. A lei processual penal, como fala aqui no artigo 2º, no artigo 2º do CPP, ela tem vigência imediata, tá? Passa a viger desde aqui, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos já realizados pela lei anterior. Então, tem um prazo, já passou, por exemplo, o prazo de resposta à acusação e de denúncia. E aí depois vem uma lei aumentando esse prazo. Olha, o que já passou, já foi. Então, a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tranquilo. Mas houve a lei processual penal, passou a ter vigência, então, ela aplica-se desde logo e não, bem pensado, bem avisados, a lei processual penal pura, a lei processual penal mista, que tem conteúdo penal, ainda vigora o princípio da proibição aí da retroatividade em prejuízo do réu, tá? Aí vem falando aqui, lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito, enfim, isso aqui não vou nem entrar muito, já viram em direito processual penal, direito penal, até em direito civil, essa questão da hermenêutica clássica, que fala, a interpretação, métodos de interpretação e de integração da norma, clássicas, que vem lá, interpretação literal, interpretação teleológica, aí vem a interpretação extensiva, aí o meio de integração da norma, que é a aplicação analógica, você vai pegar um fato que é semelhante e vai aplicar um que seja as mesmas razões e mesmo fim. Então é claro que a lei processual penal, como não tem conteúdo penal, então pode se aplicar analogicamente, é diferente do direito penal, que você não tem analogia em malam partem, você tem em bonam partem, você pode aplicar analogia para beneficiar. Como nós estamos falando de direito processual penal e não direito penal, então a doutrina, a jurisprudência entende ainda que não cabe, não tem problema em fazer aplicação analógica, porque a processualmente falando, você não vai prejudicar nem beneficiar. Em que pese, já posicionamentos em contrário, enfim, mas bem minoritários. O artigo 3º, nós já vamos falando aqui da estrutura, olha só, tudo aqui em diante foi alterado em 2019, por isso que eu falei lá no início da aula, Gente, é interessante que todos participem, porque a aula de hoje nós falaremos de alterações que ocorreram no final do ano passado, 24 de dezembro de 2019, com a chamada Lei Anticrime, e isso teve reflexos aí posteriores. Tem muita coisa aqui que ainda está em discussão, como implementar, liminar do STF, vendo como o judiciário vai implementar, porque não teve tempo para isso. Tá? Então nós temos aqui
O processo penal, aí vem o 3A falando, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Olha só, essa é a base aqui, quando eu falo aqui no artigo 3A, né, quando eu falo aqui no artigo 3A, falando aqui da base do processo penal. Né, falando aqui da base do processo penal acusatório, né, que é aquele que nós vimos que tem processo, os sistemas, né, processuais penais. Nós temos o sistema acusatório, o sistema inquisitivo. Né? Então, nós temos graus de inquisitoriedade, graus de processo acusatório, na medida em que, no processo acusatório, ele é identificado como Estado democrático de direito, nós temos a separação entre a iniciativa, a separação entre o poder de julgar e o poder de acusar, principalmente. Então, nós não podemos misturar um juiz acusador, que aí nós teremos um processo inquisitivo. Né? Voltaríamos lá à Idade Média, né, com o Diretório Inquisitório, lá, que é o manual do inquisidor, né, lá de 1300 e alguma coisa. Né, porque ali não se tinha essa divisão, né, de julgar e acusar. Era misturado. No Brasil, essa visão de processo democrático, constitucional, processo penal constitucional, direito processual penal constitucional, ele veio a partir de 1988, mas vejam como em 30 anos da Constituição, nós tivemos releituras constitucionais, filtragens com o tempo. Vejam como é difícil, muitas vezes, se mudar a cultura. Né? Aquilo que a Constituição falava há 30 anos, eu estava estudando hoje à tarde um pouco sobre hermenêutica constitucional, interpretação de normas constitucionais, e vem justamente falando, né, sobre a atualização, as releituras feitas pelo mesmo texto constitucional. A gente fala, né, em bloco de constitucionalidade, em você pegar aquele texto constitucional e fazer a interpretação conforme, né, de acordo com a atualidade. Você não precisa mudar a Constituição, claro que respeitando o limite, né, de interpretação da norma. Existe um limite ali, você não vai interpretar ali o que está dizendo azul na Constituição e dizer que é verde, porque você não tem limite hermenêutico para isso, mas você, na medida do possível, fazendo releitura. E o CPP, o Código de Processo Penal, depois de 30 anos, a gente vem, aí depois de 30 anos da Constituição, 31 anos da Constituição, porque foi em 2019, final de 2019, vem o artigo 3A dizendo, olha, processo penal tem estrutura acusatória. O que quer dizer isso? Olha, nós não temos aqui estrutura inquisitiva, tá? É acusatória, ou seja, tem divisão do poder de julgar e o poder de acusar. É dividido. Aí, né, olha só, 31 anos depois, isso foi inserido expressamente no Código de Processo Penal, que é de 1941, falando 31 anos depois, por causa da Constituição, né? Ó, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, olha só. Então, nós não temos mais iniciativa de juiz na fase de investigação. Nós não temos mais iniciativa de juiz na fase de investigação. Tá? E é vedada também a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que está dizendo aqui? Olha como nesse caso aqui, é importantíssimo. Olha, ficou ruim essa letra aqui, pera lá. Nós não temos a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, o juiz não pode atuar ou ter iniciativa na fase de investigação. E na fase do processo, ele não pode substituir o órgão de acusação, seja o Ministério Público, seja o assistente de acusação. Porque a vítima ou a família da vítima pode contratar um advogado para auxiliar a produção probatória junto ao MP, que é o chamado assistente de acusação. Existem júris aí em que se contratam advogados especialistas em tribunal do júri, né? Não estou dizendo nem especialista durante toda a fase do júri, especialistas em tribunal, em plenário do júri, tá? Para atuar como assistente de acusação, e aí fala junto com o Ministério Público, etc. Né? Então não é possível o juiz substituir a atuação probatória, ou seja, o juiz ir atrás de provas. Tá? Então vejam bem, né? Antes de passar para inquérito policial, isso é algo deste ano, porque passou a ter vigência a lei depois da vacatio legis, né, em 23 de janeiro desse ano. O processo penal ele tem estrutura acusatória. Então, 31 anos depois, alguns meses,
de vigência da Constituição, está dizendo, olha, o nosso CPP tem que separar, né, a iniciativa do juiz e a da acusação. O juiz não pode se misturar com a acusação. Nós tivemos episódios aí, eu não vou fazer juízo de valor em relação a isso, né, mas há críticas, não tem como esconder, né, críticas falando que, por exemplo, na famosa Lava Jato, houve essa mistura entre juiz e acusação em vários pontos, né, vários pontos desse processo. Como eu disse, eu não vou fazer juízo de valor, mas alerto para uma situação em que, de fato, né, a gente tem a comunidade jurídica, a comunidade jurídica tem realmente que tomar atenção em relação a isso. Não se pode ter uma aproximação técnica entre juiz e Ministério Público sem que haja participação da defesa. Essa é uma crítica e é uma discussão extremamente atual dentro do processo penal, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, não é uma opinião do Fábio, né? Aqui, o professor falando, não, é doutrina recente, é cobrança em provas e concursos sobre isso, sobre esse tema da estrutura acusatória do processo penal, essa vedação do juiz atuar na fase de investigação e também atuar na fase probatória, ou seja, na fase processual, muitas vezes correndo atrás da prova, quando isso não é a função do juiz. Né? É aquele velho lance do juiz sentar ao lado do promotor e ficar, né, quando na verdade você deveria ter uma equidistância entre as partes, a defesa de um lado, a acusação de outro, e o juiz posicionado simbolicamente, né, na ponta da mesa, equidistante das partes. Né? A gente trabalha muito com símbolos, né? O símbolo ele vem trazendo a cultura histórica, né? A história, né, de uma determinada sociedade, né? Então, esse posicionamento ele é simbólico, né, do juiz sentado de forma equidistante das partes. Inclusive, eu falo sempre no tribunal do júri, né, que muitas vezes não acontece isso, grande parte. Né? Você tem ali a acusação sentada ao lado do magistrado, né, muitas vezes conversando, rindo de WhatsApp, alguma coisa assim, e a defesa no outro canto da sala, com o réu de cabeça baixa. Então você acaba tendo um resquício, quando não muito, né, o próprio magistrado vai correr atrás das provas, né, ele vai deferir de ofício, de repente, uma busca e apreensão, uma interceptação, o que não é muito constatado hoje em dia, né, justamente por esses princípios, eles vêm sendo discutidos e sedimentados, e há um clamor muito grande da defesa nesse sentido de ter uma defesa que possa, de fato, ter uma participação efetiva dentro do processo, dentro da simbologia processual. Tá? Isso é importante, essa visão. E aí, pensando nisso, nós tivemos a criação, em que pese ainda, isso está suspenso, né, pelo nosso STF, porque veio muito em cima da hora essa lei, né, anticrime, ela veio muito em cima da hora, então não teve tempo do judiciário se movimentar, né, para implementar o juiz das garantias. Imagine, 24 de dezembro, uma lei estabelecendo, alterando, né, toda a organização judiciária do processo. A gente sabe, né, que principalmente no legislativo, no judiciário, enfim, nos órgãos públicos em geral, 24 de dezembro é período de recesso, né, funciona basicamente os plantões judiciais, então sobra aí nada menos aí que para em 30 dias se implementar, colocando depois de 6 de janeiro, sobraria ali, contando que voltaria, né, o judiciário todo em 6 de janeiro, e o CNJ e o STF, o que não acontece, porque é o feriado, o recesso do STF, ele se estende aí por todo, praticamente, o janeiro, né, você tinha pouco mais de 20 dias, nem isso, para poder implementar em todo o Brasil o juiz das garantias. O STF, então, falou, vamos colocar isso em discussão, porque muitas comarcas possuem um só juiz. Como que vai fazer? Por videoconferência? E aí, olha só como é que faz. A participação dos advogados nessa audiência. A OAB tem um posicionamento contrário, às vezes, essa audiência de custódia, por exemplo, né, que seria feita aí pelo juiz das garantias,
essa audiência de custódia é feita por videoconferência. Então, o juiz das garantias não pode atuar no processo. Isso vai afetar a questão da audiência de custódia. Olha, tem uma pergunta aqui. Esse entendimento de lei pura é basicamente a base do que diz a súmula 711, porque ela fala da lei mais gravosa ser aplicada em caso de crime continuado, ou seja, não se trata de retroatividade. Seria basicamente... fala isso para o Alexandre de Moraes. Tá, o Alexandre de Moraes tá falando do inquérito da fake news, né? Realmente, ali, mas o STF, isso foi criticado de todas as formas pela academia, né? O inquérito das fake news, em que pese aí, muito deles falam, não, vai beneficiar, vai pegar o pessoal do Bolsonaro, mesmo a academia contrária, né? A partidária, que eu acho terrível, né? Assim, você ter dentro da academia, que é um setor de pesquisa, né? Então, você, dentro da academia, a gente fala pesquisa, para você ter um viés totalmente ideológico, né? Dentro de uma academia jurídica, né? Você pode ter seu posicionamento fora ali da academia, porque você é um pesquisador, você está pesquisando, está estudando, né? A técnica do direito, né? Então, é igual o caso do estupro, né? Da menina lá de 10 anos. Ora, fora dali eu sou a favor, eu sou contra, né? Enfim, cada um tem o direito de se posicionar. Pacificamente, enfim. Né? Porém, dentro da norma legal, a gente sabe que a gravidez decorrente de estupro já de muito tempo, né, é permitido. Então, enquanto jurista, eu não posso, né, assim, discutir isso e dizer, olha, né, isso é absurdo que o juiz... Não, tem que entender, está na lei. Né? Então, é permitido? É permitido que ela faça. Né? Não precisa nem de autorização judicial para isso, inclusive. Né? É a mesma forma falar do inquérito da fake news, né? Não tem como o judiciário instaurar o inquérito, ele mesmo ser vítima, né? As pessoas são vítimas, elas estão investigando, decretam medidas de busca e apreensão, né? E o pior, né? Claro, alguém vai ter que investigar, que seja, de repente, o próprio STF, mas não houve sequer solicitação aí do órgão acusador, enfim, né? Foi de ofício, né? Então tem essa crítica aí, enfim. Mas formalmente não é ilegal, porque formalmente eu digo assim, existe previsão no regimento interno, né, do Supremo Tribunal Federal, que é antes da Constituição, então a releitura constitucional não tem que ser feita, né? Mas como é o próprio STF que faz, obviamente virou uma briga de poder. Mas tudo a ver essa questão da fake news com essa discussão aqui, tá? Sobre o processo penal acusatório. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Vanilla, é o seguinte, isso não tem a ver, tá? Porque aqui está falando de crime permanente ou crime continuado, a lei mais grave. Aqui, a questão é basicamente essa, quando eu falei da lei processual penal. A lei processual penal, de fato, ela vai valer daqui para frente. Tá? Vai valer daqui para frente. Porém, quando eu falo em... a lei processual penal vale de imediato, né? Quando eu falo em crime continuado ou crime permanente, eu estou dizendo, por exemplo, né? Crime continuado. Eu pratico vários crimes de roubo, tá? No prazo de 30 dias, com o mesmo local, a mesma localidade, mesmo modo de execução. Isso está lá no artigo 71 do Código Penal. E durante esse tempo, é uma ficção, né? Que o Código Penal traz, de que todos aqueles crimes praticados com o mesmo modo de execução, durante o mesmo período de tempo, que esse prazo de 30 dias, seria uma ficção jurídica de que seria um crime só. O crime permanente é como, por exemplo, eu vou fazer uma extorsão mediante sequestro hoje e vou permanecer com essa pessoa sequestrada 30 dias ou 40, e nesse meio caminho aí, né, que eu estou já sequestrado, com alguém sequestrado, muda a lei torna mais grave. A consumação do crime, ela será dada somente a hora que acabar o sequestro, ou no crime continuado, que são vários crimes tidos como um só. Isso só irá acabar essas práticas do crime ficticiamente, né, de forma fictícia, somente depois, né, que eu encerrar o último crime. Então, se nesse prazo aí houver uma lei mais gravosa, né, é como se o crime não tivesse terminado ainda, então passa a ter vigência ali para o crime continuado e o crime
para o crime continuado e o crime permanente, tá? Não é bem a questão aqui da lei processual penal. Por quê? Porque a lei processual penal, ela não beneficia, nem retroage, ela não se fala em crime aí, tá? Prática de crime. Ah, tá, não, tranquilo, tá? É porque o fundamento aí é que um envolve direito penal e o processo penal é simplesmente porque o processo penal puro, né, ele não prejudica nem beneficia, né? Então, o fundamento do processo penal, a justificativa é essa. A do crime continuado, enfim, é porque o crime, como você bem falou aí, ele não cessou ainda. Né? Então, esse é o fundamento que não tem retroatividade. No processo penal, porque a norma processual penal, ela não beneficia nem prejudica, porque é a norma processual penal pura, tá? Enfim, enfim não, né? Continuando, já falta alguns minutinhos do nosso intervalo. Bom, aqui, em relação ao artigo 3b do Código de Processo Penal, é aqui que vem falando sobre o juiz das garantias. Eu tenho que ressaltar aqui para vocês que isso não está ainda em vigência, porque teve uma liminar, né, do Supremo Tribunal Federal, final do ano, dizendo, olha, não tem ainda como, o judiciário não sabe como vai aplicar isso, né? Então não vai, suspendeu a vigência porque não teve tempo hábil para ter essa movimentação. O espaço temporal da publicação da lei foi totalmente, como eu falei para vocês, irrazoável. Então está se discutindo como implementar, fazendo audiência pública, ouvindo as entidades, a OAB, estudando ainda o CNJ como vai implementar esse juiz das garantias. Então você tem, por exemplo, aqui no plantão, né? No plantão, se bem que o plantão não contaria, porque não é critério de prevenção, né? O juiz que deu uma prisão preventiva, ele não vai ficar prevento, né? Para depois atuar no processo, porque foi no plantão. Mas, enfim, aquele juiz que vai conceder uma prisão no inquérito policial, o juiz criminal, né? Pelo juiz das garantias, ele não pode atuar no processo em si. Né? Então, ele atua simplesmente ali ou somente na investigação criminal, na parte da investigação. A partir do momento em que ofereceu a denúncia enfim, houve o recebimento da denúncia, ele sai do processo. Né? A partir do momento em que ofereceu a ação penal, né, ele sai do processo, ele sai de cena e entra o juiz, então, o juiz do processo. Então, o juiz das garantias, ele é aquele juiz que vai atuar salvaguardando, né, os direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada ao Poder Judiciário. O que significa isso? Né? É responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e salvaguarda dos direitos individuais, né, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. O que quer dizer isso aqui? Olha, nós temos o Judiciário como supervisor das garantias individuais. O Ministério Público, ele é um órgão que, inclusive, pode presidir investigação criminal. Né? Então, a ele não é reservada essa supervisão de garantias dos direitos individuais, a não ser, obviamente, como obrigação legal, e aí todos possuem. Né? A polícia tem essa obrigação, quanto órgão estatal, o Ministério Público, mas quem vai supervisionar, controlar a legalidade da investigação criminal é o Poder Judiciário. Né? E, além do que, da franquia, né, essa reserva de jurisdição, porque existem provas, e quando eu falo, isso é importante vocês entenderem também. Falo muito isso nas aulas de pós-graduação. Olha, quando se fala em investigação criminal, quando se fala em processo penal, eu já estou falando em invadir privacidade. Né? Privacidade. A intimidade de alguém. Vou invadir intimidade, eu vou colocar em risco o direito de liberdade, por isso que a instauração formal de uma investigação, é possível que contra ela se impetre uma ação de habeas corpus, né? Porque você já coloca em risco aí a liberdade de alguém. Então, algumas medidas na investigação, como nós vimos lá o caso da interceptação telefônica, por exemplo, que é exclusiva para a investigação criminal, mesmo assim, a lei que regulamenta, que é a Lei 9296, ainda fala, olha, é somente crimes punidos com reclusão, né? Não cabe crime punido com detenção. Então, o crime de reclusão, com pena acima de 4 anos, então tem todo
um requisito legal e constitucional para se usar a interceptação telefônica. E isso só pode ser deferido pelo Poder Judiciário. Uma prisão preventiva, um mandado de busca e apreensão, então tudo isso será o juiz das garantias que irá analisar, né, se está dentro da legalidade ou não. E esse juiz das garantias, ele funcionará apenas durante aí a fase de investigação. Então, o juiz das garantias, ele pode, aqui, ó, receber comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 42, caput do artigo 5º da Constituição Federal. Né? Então, toda vez que tem uma prisão em flagrante ou uma prisão preventiva, a comunicação imediata tem que ser feita ao juiz, né, competente. Se for fora do expediente, é o juiz de plantão, se for durante o expediente, vai distribuir para as varas criminais. Mas a gente é obrigado a comunicar tanto o cumprimento da prisão preventiva como a realização da prisão em flagrante pelo delegado de polícia. E o CPP, já adianto para vocês, ele não obriga somente a comunicação do juiz, né? Fala que o juiz será comunicado imediatamente. Mas você deve comunicar também, no caso, né, o delegado, no caso da prisão em flagrante, no caso da prisão preventiva, comunica também a Defensoria Pública, né, e o Ministério Público também. Então você comunica juiz e partes, para que possa, inclusive, exercer esse direito de defesa desde já, né, em que pese na investigação nós não temos a obrigatoriedade do direito da defesa técnica, né, a investigação, ela vigora ainda o princípio da inquisitoriedade, em que pese, né, a todo um levante, né, da ordem dos advogados, inclusive para essa investigação defensiva, ou seja, começar a investigar desde a fase, começar a participar, a defesa participar desde a fase de investigação, o que é extremamente importante para vocês que vão ingressar no mercado de trabalho, se ingressarem na área criminal, né, advogando, por exemplo, saber dessa importância, até porque nós temos aí um avanço das medidas das soluções negociadas dentro do processo penal. Né? Então, se o réu confessa, se o investigado ele confessa, ele pode, por exemplo, fazer um acordo de não persecução penal em 80% dos crimes. Tudo isso é barganha, é participação da defesa desde o início. Como que se desenvolve? A gente sabe que a investigação ela será, muitas vezes, o esqueleto do que vai se desenvolver no processo. Muitas vezes o processo repete aquilo que foi trabalhado na investigação. Então, dentro de uma investigação de colaboração premiada, por exemplo, se o advogado não estiver desde o início acompanhando, ele vai perder a chance, né, e o processo penal como um jogo, nós falamos muito disso na aula passada, questão do processo penal como um jogo, de chance de defesa, cargas para acusação, do advogado poder e dever participar ali, até mesmo do jogo de barganha para uma colaboração premiada. Tá? Então, essa girada copernicana, essa girada da investigação, ela depende muito, né, da assistência da defesa. Mas, enfim, o juiz das garantias ele irá receber a comunicação imediata da prisão, vai receber aqui o auto de prisão em flagrante para controle de legalidade da prisão, ou seja, encaixa na questão do flagrante, é flagrante, a pessoa estava cometendo crime, ou foi presa logo após de cometer, ou ela foi presa logo depois com os instrumentos do crime. Então tem lá no 302 do CPP as hipóteses em que se permite a prisão em flagrante. Fora daquilo, a pessoa não está mais em flagrante, não pode fazer a prisão. Né? Ontem, à noite mesmo, recebi um caso em que houve uma violência doméstica que tinha sido anteontem. Então já havia, né, um prazo do dia anterior para uma lesão corporal. Não havia flagrante no caso mais. Né? A pessoa foi conduzida ali pela delegacia no dia seguinte, já passado o tempo, não encaixa, não adianta, né? Forçar porque não é hipótese de flagrante. Existem outros mecanismos aí mais complexos, como o pedido de prisão preventiva, por exemplo, enfim, tá? Mas, enfim, o juiz vai fazer esse controle de legalidade, ele pode relaxar a prisão. Né? Outra função aqui, zelar pela observância dos direitos do preso, né? Podendo determinar que ele seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Então, houve alguém parente, houve denúncia, alguma coisa que tenha sido torturado, por exemplo, ele pode chamar o preso para uma audiência a qualquer tempo. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Isso aqui está ainda sendo analisado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, porque é algo sem propósito, você tem que informar o juiz da instauração de uma investigação criminal. Que, enfim, não tem, né, muita razão de ser. Mas está lá, está no artigo 5º, no inciso 5º.
Decidir sobre o requerimento de prisão provisória é outra medida cautelar. Então, o juiz das garantias, ele vai analisar a prisão provisória, prisão preventiva, prisão temporária, né? É o juiz das garantias, durante a investigação. Aí ele pode prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas, prorrogar o prazo de duração do inquérito policial, né? Aqui, obviamente, a pedido aí do delegado de polícia, né? Vai fundamental porque que o inquérito não pode terminar em 10 dias, ele pode prorrogar por até mais 15, né? Está aqui dizendo. Pode determinar o trancamento do inquérito policial quando não tem fundamento razoável para sua instauração. Então, o trancamento do inquérito policial, tá? É outro detalhe aqui importantíssimo, tá? Que o juiz das garantias, o juiz que atua perante a investigação, requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, decidir sobre o requerimento de interceptação telefônica, afastamento do sigilo fiscal bancário e de dados e telefônico, né? Então você tem interceptação telefônica e tem dados telefônicos, que é aquele extrato telefônico, né? Que é para quem a pessoa ligou, com quem que ela se comunicou. Busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, julgar habeas corpus, outros meios de obtenção de prova que restringem direitos fundamentais do investigado. Enfim, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Ele recebe a denúncia ou queixa e fala, ó, parei aqui, agora é processo, né? Então, ofereceu a denúncia, ó, recebo a denúncia, tchau, né? Saio de cena, agora entra outro juiz aqui para a fase processual, tá? Então, aqui no final vem aqui, né, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput. O que acontece? O que acontece nesse caso aqui? O juiz das garantias, aqui, ó, no artigo 3C, ele vem falando, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nisso. Preciso fazer alguns comentários com vocês, aí depois a gente parte para o intervalo, tá? Então, aqui, ó, partir para o nosso Word aqui. Nós temos essa situação. Ó, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Ora, crimes de menor potencial ofensivo, nós veremos lá em processo penal 2, são crimes com pena de até 2 anos. Crime de menor potencial ofensivo. Aqui o procedimento é outro. Aqui o procedimento é do juizado especial criminal. Nós não temos aqui, inicialmente, nós não temos o procedimento de recebimento de denúncia logo de cara, por exemplo. Né? Nós temos, de início, uma audiência de conciliação, de transação penal, para ver se o réu aceita a suspensão do processo, ele cumpre ali algumas penas restritivas. Então é um procedimento diferente, ele é mais célere, ele é informal. É a lei 9.099, né, de 95, nós veremos isso no processo penal 2, né, como é que funciona. Mas exceto aqui os crimes, né, submetidos ao juizado especial criminal, ou seja, crimes de menor potencial ofensivo, né, exceto os de menor potencial ofensivo, né, para os demais nós temos aí, o juiz das garantias, tá? Então, exceto menor potencial ofensivo, nós temos juiz das garantias. Para todos os demais, todos os procedimentos, pode ser droga, tortura, homicídio, roubo, latrocínio, furto, para todos eles, nós temos o juiz das garantias. Esse juiz, ele terá competência dele, até o momento em que nós teremos a competência do juiz das garantias, até o momento em que há o recebimento da denúncia ou queixa. Então, o MP vai oferecer a denúncia ou queixa, tá? Então, o MP vai oferecer a denúncia ou queixa. Desculpa, o MP vai oferecer a denúncia, né? A queixa quando a ação penal é de iniciativa privada, ou seja, é um crime de ação privada, uma injúria, por exemplo. Né? Então,
O ofendido vai oferecer a queixa através do advogado, o MP oferece a denúncia, o juiz vai analisar se é caso ou não de recebimento. Então, ele recebe a denúncia, né, manda citar o réu e passa, então, a atuação do juiz do processo. Encerra aqui toda a competência do juiz das garantias. Né? O juiz no 3D aqui, ó, 3D, que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º, que é isso que nós vimos aqui, todos esses incisos, né, ficará impedido de funcionar no processo. Tá? Então, prestem atenção aqui, inclusive tem uma questão do cheque de aprendizagem aqui, para vocês, sobre isso. Tá? O juiz que, na fase de investigação, ele ficar, que ele praticar qualquer ato, né, na fase de investigação, qualquer ato. Né? E é o juiz mesmo, não é o juízo, não, é o juiz, aquele juiz que foi, que funcionou, na verdade é o juízo, né, que funcionou ali, né, durante aquele processo, ele não pode ter mais ele não pode atuar na fase processual. Né? Aqui nós temos uma questão, fala muito na doutrina, que é a dissonância cognitiva. O que seria essa dissonância cognitiva? Ora, em tese, isso de fato, procede, aquele que tem contato na fase de investigação. Então, é aquele, vamos dizer, como é que funciona hoje, para vocês entenderem aí a dissonância cognitiva. Como é que funciona hoje? Né? O juiz que, aí eu prometo que eu encerro aqui, de volta depois do intervalo. O juiz que, hoje em dia, né, dá para o critério da prevenção. O juiz que concede uma prisão preventiva, que ele exaure algum conteúdo decisório na fase de investigação, ele se torna prevento. Então, é aquele juiz que vai julgar o processo até o final. Desde a fase de investigação até a sentença. É o mesmo juízo criminal. É assim que funciona hoje em dia. Porque não existe ainda o juiz das garantias, porque está suspenso. Isso tem a questão da dissonância cognitiva. Então, veja bem, tá lá, nem iniciou, às vezes, nem inquérito policial. A polícia vai, já pede uma mandado de busca e apreensão e encontra a droga na casa do Zé. Né? Na casa do Zé, enfim, achou um pouco de droga. Tem indício de que o Zé seja traficante, ele já tem outras passagens. Então, o juiz concedeu uma mandado de busca, recebeu o relatório da polícia do cumprimento. Aí vem uma prisão preventiva do Zé. Aí o juiz vai conceder, o Zé, né, realmente estava traficando, vou conceder a prisão preventiva. Né? A defesa, o Zé ele não tem dinheiro, ele vai, né, está sujeito à defensoria pública e tal. Então, a hora que chega no processo, é aquele mesmo juiz, o criminal, que vai julgar o Zé, que vai receber a denúncia do Zé, né? Aí passa a atuar a defesa, o juiz já teve toda a sua convicção já formada lá atrás, qual é a tendência? Por isso que fala dissonância cognitiva, né? É o juiz não se permanecer mais imparcial, você vai ferir a imparcialidade, porque quando chegar na hora da instrução probatória, que o juiz, né, sentar e falar, você que é o Zé, aquele que tinha droga na casa, aquele que a polícia mandou relatório para mim, que tinha gente frequentando a sua casa. Então, assim, a defesa pode falar o que ela quiser, o cara já sai dali condenado em grande parte dos casos. Esse é o fundamento, né, do juiz das garantias. Ou seja, o juiz que vai julgar, ele não teria esse vínculo pré-existente, né, cognitivo com a causa. Ele está tendo ali contato com a acusação no mesmo instante em que ele tem contato também com a defesa, e as testemunhas serão dali para frente. Ele, obviamente, que poderá juntar as provas irrepetíveis, enfim, nós veremos isso um pouco mais, né, depois do intervalo, mas o grande fundamento é manter a imparcialidade, e isso está sendo estudado, como vai ser implantado, mas não se discute se vai ser implantado. O STF não disse, olha, não será implantado o juiz das garantias, a questão é como será implantado, em razão de muitas das comarcas no Brasil possuírem, às vezes, um só juiz em vara genérica. Olha só, o que vem dizendo, então, o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo.
Aqui é uma causa de impedimento. O que é a causa de impedimento? É uma causa objetiva. O juiz, enfim, ele não tem como participar, né? Aqui, ó, ficará impedido de funcionar no processo. Então, uma causa objetiva, não tem como se ter outro entendimento a não ser, em caso dele participar, ser causa de nulidade, né? Então, sob pena de nulidade, a gente pode até acrescentar, né? Sob pena de nulidade. O juiz que participou lá de um ato deferindo uma prisão preventiva, por exemplo, na fase de investigação, ele não vai poder, ele não poderá participar aí de um ato processual, tá? Impossível, né? A não ser que ele queira dar uma nulidade aí no processo, em razão aqui, como eu falei para vocês, da própria dissonância cognitiva, né? Aquele contato, aquele pré-conceito, né, do juiz já em relação àquilo que foi produzido na investigação. Então, o artigo 3D, parágrafo único, vem falando: as comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições desse capítulo. Agora, como se dará esse rodízio? É isso que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a liminar, né, para poder... suspendeu a vigência da lei, concedeu a liminar em ADI, ação direta de constitucionalidade, para poder se discutir melhor como se implementar essa prestação jurisdicional. Aí vem dizendo, né, que a prestação jurisdicional também faz parte dos direitos e garantias do cidadão, a prestação jurisdicional, que ficou afetada com a lei, porque não tem regulamentação, não teve tempo hábil para isso, então julgou inconstitucional. O artigo 3F vem falando, né, o juiz deverá assegurar o cumprimento das regras de tratamento dos presos, impedindo acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Então, o juiz da garantia deve assegurar essa regra de tratamento de presos, né? Então, assim, já a lei de abuso de autoridade, também traz aí, é a lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, também traz como abuso de autoridade você, enfim, constranger aí a imagem, né, a pessoa presa, né, antecipando para a mídia, né, antecipando a culpabilidade. Então, também é um crime de abuso de autoridade. Você exibir desnecessariamente aí a imagem da pessoa presa. Deixa eu ver aqui. Tem esse tipo específico, né, que vem também aqui no próprio... Aqui, ó, artigo 38 da lei de abuso, né? Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formulada a acusação, né? Então você não pode antecipar a culpa ali, meio de comunicação. É uma forma de abuso de autoridade também isso. Então tem que se tomar cuidado em relação a isso aí. O juiz das garantias, pelo artigo 3F aqui, também cabe zelar por isso, né? Impedir aí acordo, ajuste de qualquer autoridade, né? Com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida, né? É o Siqueira, né? Esqueci o nome do programa lá, né? Que traz, assim, mas eu não sei como é que esses programas estão fazendo, né, especificamente, com a questão da imagem, né, do preso, né? Não sei. Eu sei que, por exemplo, quando é um foragido, né, a gente tem feito divulgação, até porque é interesse público, né, a captura de um foragido de alta periculosidade, enfim, mas o que se proíbe é você explorar, né, você mercantilizar. Existe a latinização do processo penal, né, você vira uma matéria que é vendável, né, a pessoa vai vender aquilo ali, a imagem daquelas pessoas presas, com isso ela vai ganhar audiência, e com audiência ela vai ter, aí, enfim, ganhar dinheiro com propaganda. Você vai mercantilizar o processo penal, né,
e a imagem das pessoas presas. Então, o juiz das garantias também vem nesse sentido, né? E também a lei de abuso de autoridade, como eu falei para vocês, tá? Então, basicamente, essa aí é a função do juiz das garantias. Todas essas funções vêm estipuladas no início do Código Penal, em razão daquela estrutura, né? Todo o artigo, não é à toa que o 3A vem falando que o processo penal ele tem a estrutura acusatória. Então, você tem a divisão entre julgador e acusação. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, vedada a atuação probatória do juiz, né, substituindo aí o órgão de acusação no processo. Vejam só, durante a investigação e mesmo durante o processo, por exemplo, a partir da lei anticrime, assim é chamada, não se tem a possibilidade do juiz decretar prisão de ofício. Então o juiz não decreta mais prisão preventiva de ofício. Não decreta mais. Inclusive o Supremo Tribunal Federal veio estabelecendo, julgando inconstitucional, a conversão da prisão preventiva em prisão, da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Então o juiz não pode mais converter. Então aconteceu uma prisão por um homicídio, por exemplo, ou uma violência doméstica, durante ali um plantão judicial. O juiz receberia aquela prisão, se o delegado não pedisse aquela prisão, não representasse durante o flagrante pela prisão, mesmo assim, ou o Ministério Público, quando tomasse ciência, não fizesse, o juiz poderia converter de ofício, converta a prisão em flagrante em preventiva na hora que ele homologa a prisão, né? Mas o Supremo Tribunal Federal já veio dizendo que não é possível, então cabe à autoridade policial, né, cabe ao delegado de polícia, ou cabe aí ao delegado de polícia, ou cabe ao Ministério Público fazer aí a representação pela prisão preventiva daquele preso, tá? Então, inquérito policial, eu vou postar depois para vocês, tem aí capítulo do Renato Brasileiro, eu acredito que seria um bom livro para vocês, de repente, adquirirem aí, quem tiver em condições de adquirir, né, obviamente, né, eu sei que o livro é caro pra caramba, né, ainda mais, enfim, agora vão acabar com alguns benefícios aí algumas isenções, imunidades tributárias aí, ou seja, vai encarecer mais ainda, né, não sei como é que, medidas aí que tomam, mas, enfim, nós vamos trabalhar aqui com a investigação preliminar. Por que a gente fala em investigação preliminar e não inquérito policial? Porque investigação preliminar é um termo mais abrangente, é um termo que veio adotado pela doutrina já há algum tempo, né? Porque abrange mais. Se você pega um inquérito policial, você restringe a investigação, ou seja, a investigação, aquela fase anterior ao processo, ao inquérito policial, quando na verdade nós temos... claro, como regra o inquérito policial, e nós temos como exceção procedimentos de investigação criminal do Ministério Público, muitas vezes nós temos procedimentos de apuratórios administrativos, então, dentro dos órgãos públicos, uma corregedoria, por exemplo, que estabelece, que faz um inquérito, um processo administrativo disciplinar, muitas vezes, né, já concede elementos de autoria e materialidade. Então o inquérito policial ele acaba sendo a regra na maioria dos casos, mas não é o único instrumento de investigação preliminar. Mas nós temos algumas características que restringem essa investigação preliminar, ou quem pode realizar a investigação preliminar dentro daquela lógica de que forma é garantia, né, de que uma investigação preliminar ela estabelece meios de restrição de liberdade, ou riscos de restrição de liberdade. Então, nós temos princípios da investigação, como, por exemplo, o princípio da oficialidade, ou seja, só pode realizar a investigação aquele órgão oficial, né, com competência, com atribuição prevista em lei ou na Constituição para tal. Então, não pode, por exemplo, detetives particulares realizarem investigação criminal. Não pode. Você viola o princípio aí da oficialidade, que necessariamente tem que ser órgãos oficiais com essa atribuição. Quem tem a atribuição de promover investigação criminal é a Polícia Judiciária, seja a Polícia Judiciária Estadual ou Polícia Judiciária Federal,
obviamente, que em crime comum, né? Se você pegar crime militar, por exemplo, você vai ter um órgão do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica fazendo investigação policial militar nos crimes militares, né? Ou a polícia, um órgão, por exemplo, da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar realizando investigação de crimes militares, que são setores especiais, né? Não faz parte aí da justiça comum. Então, nós temos justiça comum federal e estadual. Então, nós temos inquéritos policiais da justiça que são realizados pela Polícia Judiciária Estadual e inquéritos policiais que são realizados pela Polícia Judiciária Federal. O que nós temos que, de início, se atentar é não confundir competência com atribuição. Tá? Então, nós não podemos confundir aqui competência com atribuição. No seguinte sentido, olha, competência e atribuição. Em que sentido nós não podemos confundir competência e atribuição? Quando eu falo em competência, eu estou falando, né, aqui quando eu falo em competência, estou falando em poder jurisdicional. Né? Então, você tem uma ligação da jurisdição, que é una, e ela tem feixes, né, de limitação, que é a competência. Então, você tem um juiz, e nem todo juiz ele é competente para julgar toda e qualquer causa. Então, a pessoa tem direito a ser julgada por um juízo competente, ou seja, um juiz que a lei designou para julgar aqueles casos. Então, se tem um juízo de uma vara criminal do júri, então a pessoa que praticar homicídio será julgada pelo aquele juízo criminal específico. Então, essa é a competência tem a ver com o poder jurisdicional. Quando eu falo em atribuição, eu falo em poder administrativo. Tá? Falo em investigação. Também, né? Não somente investigação, mas também a investigação. Então, assim, a polícia, certo? Falar a Polícia Federal é incompetente para investigar um crime estadual? Não. Ela não tem atribuição para tal. Mas, jurisprudencialmente, isso tem alguma ilegalidade? Não tem. Ou, de início, não tem. É claro que você não vai ter, por exemplo, furtaram a casa de um policial federal. Aí a Polícia Federal vai investigar aquele crime porque foi um policial. Não. Isso pode configurar até assim, um desvio de finalidade, né? Porque a atribuição não é, né? Não é daquela polícia em si de investigar, como, ao contrário, a Polícia Judiciária Civil vai passar a ficar investigando o crime de atribuição da Justiça, crimes federais, por exemplo. Né? Agora, pode acontecer de alguns casos, né, principalmente envolvendo drogas, enfim, mesmo que não seja tráfico internacional, mesmo que não seja um crime federal, é possível, né, você ter, por exemplo, às vezes até dentro de uma conexão, você tem desvio de verba pública federal, que na mesma investigação tem desvio estadual, da Polícia Judiciária Federal investigar crimes que são da competência da Justiça Estadual, e nisso aquela investigação irá não para a Justiça Federal, mas sim para a Justiça Estadual, através do Ministério Público Estadual, etc. Como do contrário também, como algumas vezes já aconteceu, por exemplo, da Polícia Judiciária Estadual acabar investigando um roubo na Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é uma empresa pública federal, que seria, em tese, um crime federal, por ser empresa pública federal, aquele roubo, porque atinge bens, serviços e interesses da União. Logo, seria competência, atribuição da Polícia Federal, mas, em razão de uma eventualidade, acabou a Polícia Judiciária Estadual chegando aos autores daquele roubo. Existe alguma ilegalidade nisso? Não, tá? O que não pode é violar a regra de competência em razão da matéria, ou seja, a Justiça Estadual está julgando um crime federal. A Justiça Estadual está julgando um crime eleitoral. Não tem como. Isso é nulidade absoluta. Então, quando eu falo em competência, eu falo em nulidade. Nulidade pode ser relativa, né, ou absoluta, mas em razão da matéria, a nulidade ela é absoluta, isso é pacífico, não tem dúvida. Então vejam como uma coisa é falar em atribuição,
outra coisa é falar em competência. E quando eu falo em polícia judiciária, em investigação criminal, eu estou falando em atribuição, tá? Enfim, conceito de inquérito policial. Nós temos que é um procedimento administrativo inquisitório preparatório presidido pelo delegado de polícia, que consiste em um conjunto de diligências realizada pela polícia investigativa, objetivando a investigação das fontes de prova e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Tá? Isso aqui, essa parte final, né, possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, pode passar a impressão de que o inquérito ele é voltado para a acusação, quando na verdade não é isso. O inquérito policial, a gente estuda em criminologia, ele é todo crime, né, todo crime é a reconstrução de um fato histórico, né, fato histórico. Tá? Então, todo processo penal, né, então todo processo penal, então toda investigação, todo processo trabalha com um fato histórico, porque você vai o quê? Reconstituir, vai redesenhar, né, um fato que já ocorreu no passado, né, recente ou num passado não tão recente, dependendo aí do caso. Mas a investigação e a persecução penal, quando eu falo em persecução penal, trabalho com investigação e processo, vai nesse sentido, tá? Vai nesse sentido. É um fato histórico. Agora, como irá se reconstruir esse fato histórico? Aí sim nós passamos a discutir como se dá a investigação, que tem que ser imparcial, né? A investigação, ela não é voltada para órgão de acusação, né? Não é. A investigação, ela tem a ver com investigação, né? Investigação busca elementos de autoria e prova da materialidade. Basicamente, né, se o crime foi praticado e quem provavelmente praticou. Vejam só como esses dois elementos aqui vão permear toda a estrutura até do processo penal lá na frente. Por quê? Quando se fala em indícios de autoria e prova da materialidade, então eu falo, se o crime foi praticado, eu falo em materialidade. Materialidade, né? Existência do crime. Quem provavelmente praticou, e esse provavelmente ele é estratégico, eu estou falando em indícios de autoria. Então vejam só, se o crime foi praticado, eu vou comprovar a existência, a prova da existência do crime. Quem provavelmente praticou, eu tenho indícios aí de autoria. Essa prova da materialidade e indícios de autoria, eu vou ter para oferecimento da denúncia. Usa-se muito o termo, o Ministério Público gosta muito de usar esse termo, né? Chamado opinio delicti. É o opinio delicti do Ministério Público, ou seja, a opinião do delito. Porque para o Ministério Público, para o representante do MP, já há elementos suficientes para ele de que o crime existiu e de que fulano seja o provável autor. Então, esse caráter de probabilidade ele está no oferecimento da denúncia. Antes disso, né, nós temos para decretação de uma preventiva, prisão cautelar. Né? Nós temos, por exemplo, indício de autoria e prova da materialidade, quando decisão de pronúncia, que é para mandar o réu para plenário do júri. O júri ele tem duas fases, uma fase interna e outra que é a fase do plenário, né? Uma chamada judício accusazione e outra que é a fase do plenário do júri. Então, essa fase do plenário é porque já teve uma decisão anterior,
provas, né, já processuais, colhidas anteriormente, que o juiz vai falar que tem indício de autoria e prova de materialidade suficiente para mandar para júri. Então, é um procedimento duplo, ele é o mais formal de todo o processo penal, é o júri. Tá? Então, vejam como, se eu falo indício de autoria e prova de materialidade, eu estou falando em probabilidade. Isso é central na nova teoria do direito processual penal, né? Se nós olharmos lá as críticas do Aurílio Lopes Júnior, Jacinto Miranda de Coutinho, então está lá, probabilidade, né? O processo penal ele já vai trabalhando com a probabilidade. Por quê? Porque chega lá no final, em tese, você não teria mais algo provável e sim uma certeza, né? Entre aspas aí, relativamente falando, uma certeza ou algo acima da dúvida razoável, que é o standard probatório, né? Além da dúvida razoável, que é adotado aqui, ou seja, você tem provas suficientes que ultrapassam a dúvida razoável. Se você tiver dúvida razoável, em dúvida pro réu você absolve. Mas você ultrapassou a dúvida razoável, então já é suficiente para condenar. Esse é o padrão probatório adotado pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que entende ser suficiente para uma condenação quando você já tem prova acima da dúvida razoável. É um instituto importado aí dos Estados Unidos, mais um, né, que é uma tradução literal, né, do standard, né, provas acima da dúvida razoável. Então, vejam só, antes da sentença, eu falo em probabilidade. E o que a investigação ela vem trazendo aqui? Ela vem buscando justamente isso aqui, de forma o quê? De forma imparcial. Então, você não tem que pensar em um inquérito policial como sendo um inquérito em que vai buscar a todo custo, pelo menos não a todo custo, um autor para um determinado delito. Quem já assistiu Olhos que Condenam, a série, vai entender o que eu estou falando, né? Você vai buscar um autor, né, provável autor de um crime a todo custo, né, seja para satisfazer a mídia, né, a pressão popular, né, enfim, quando você esquece a técnica e vai privilegiar o chamado processo penal do espetáculo. Processo penal de defesa. Então, olha só, são conceitos aí que vocês anotem, de repente, numa prova, enfim, dissertativa, alguma coisa assim, oral, por exemplo. Você solta o processo penal de defesa, por exemplo, aí, ó, o cara está antenado com o processo penal contemporâneo, né? Você deixa o processo penal democrático, que vai buscar realmente aquilo que aconteceu, e você vai satisfazer a mídia, você vai satisfazer o desejo de punição da sociedade. Então, qualquer prova, né? Então, você vai fazer uma investigação voltada para você, enfim, já acha um suspeito e agora vou correr atrás para confirmar realmente, a todo custo, que aquele suspeito, que a investigação estava correta, né? Então, é isso que tem que ser trabalhado como forma de não, né, atuar. Então, é a forma de não agir, né, numa investigação. Se você tem o conceito daqui de inquérito policial, né, que já é um procedimento administrativo, já é um procedimento inquisitório, né, então já é um procedimento administrativo, já é inquisitório. Você for trabalhar dessa forma com o inquérito policial e ter que a finalidade, né, possibilitar o titular da ação penal para ele ingressar em juízo, tem que ser visto com uma certa cautela isso aí, porque o que o inquérito policial busca, né, é identificação das fontes de prova, colheita de elementos, né, de autoria e materialidade. Tá? Então, é isso que nós vamos buscar numa investigação criminal. Tá? Indícios, ou seja, quem foi o provável autor, né, e do determinado crime que também já está constatado. Né? Então, nós temos essa... A natureza jurídica é um procedimento de natureza o quê? Judicial? Não, procedimento de natureza administrativo. Tá? Plenamente administrativo. Você, mas fala que é administrativo, isso tem algum problema? Não, nenhum.
né? Fato de dizer que é administrativa porque não tem natureza criminal, judicial. Eu expliquei para vocês sobre atribuição e competência. Então, a atribuição tem a ver com a natureza administrativa, nós já falamos sobre isso. Tá? Então, não se trata de um processo judicial, nem tampouco de um processo administrativo. Né? Porque, ó, principalmente isso aqui, ó, porque dele não resulta imposição direta de nenhuma sanção. Tá? Por quê? Porque para você punir alguém, seja judicialmente, seja administrativamente, você tem a plena necessidade de observar contraditório e ampla defesa decorrente do devido processo legal. Tá? Então, se eu vou punir alguém, seja uma sanção criminal, né, que aí seria judicial, seja uma sanção administrativa, como, por exemplo, uma perda de função pública, né, uma demissão, uma pena administrativa de demissão, ou de uma advertência administrativa que seja, precisa de um processo administrativo. Tá? Porque ninguém pode ser tolhido de seus direitos, senão segundo o devido processo legal. A Constituição da República diz isso, e todo processo legal ele engloba contraditório e ampla defesa, o que não há no inquérito policial. O inquérito policial não será utilizado para punir ninguém. Agora, veja como a questão é interessante quando nós começamos a falar das soluções negociadas, né? Então, eu vejo muita discussão, lives aí sobre isso, sobre as soluções negociadas. Isso trouxe uma girada, né? Uma virada aí de 180 graus na questão da importância da investigação preliminar ser feita com técnica, né? Não buscando somente a barganha. Por quê? Porque a depender dos elementos de prova, e eu coloco aqui uma situação específica. Imagina um cidadão, né, que foi flagrado no local do crime com a roupa suja de sangue, por exemplo, próximo à arma do crime, e ele estaria ali no local ajudando a socorrer a vítima. Né? Só que, por um erro de investigação, acaba se tornando o principal suspeito, né, com todas as provas voltadas contra si. Eu falei de um homicídio, né? Nós não podíamos falar de um furto, por exemplo, de um furto. Porque o homicídio ele não traz o acordo de não persecução penal que nós vamos estudar ainda. Né? Porque crime sem violência é uma grave ameaça, mas um furto, por exemplo, em que aquela pessoa, né, com aquele objeto na mão, que ela achou que fosse alguém perdeu ali, chega no local, é um objeto furtado e prende aquela pessoa por furto. Né? Com todas as provas na mão do Estado e ela sem poder comprovar sua defesa. Então, olha como houve uma inversão, né, do ônus probatório. Enquanto ele é réu, ele não deveria, ele não precisaria comprovar nada, mas o Estado tem essa barganha, então passa a ter, então, um acordo de não persecução penal, uma barganha para o Estado forçar, muitas vezes, né, a confissão daquela pessoa para que ela não se livre do processo, porque uma vez processada lá na frente, tem grande chance de ser condenada. Né? Então, olha como as soluções negociadas e transportando isso para a colaboração premiada, que veio aí, né, desde 2013, né, da Lei de Organização Criminosa, mas com a Lava Jato tomou proporção. Vejam como a solução negociada, eu trabalho com a questão da barganha. Né, o Estado em si, o Estado comprando informação e oferecendo redução de pena no acordo de não persecução penal, que passou a vigorar esse ano, oferecendo aí acordos, né, para não se tornar réu no processo. Então, muitas vezes, pessoa que tem ali, olha, tudo indica que fui eu, não fui eu, mas tudo indica que sim, então eu vou aceitar um acordo, prestar um serviço comunitário aí por um tempo e evito um processo criminal. Tá? Então, olha como esse inquérito policial, que é inquisitivo, ele não prevê contraditório e ampla defesa, mas ele tem um poder de barganha. Né? Então aqui, ó, já que não existe estrutura processual dialética, vocês ouvirão muito falar isso em processo penal, estrutura processual dialética, garantia do contraditório e da ampla defesa. Tá? Então o inquérito policial, ele não obedece essa ordem legal, tá? Ele não tem esse rito específico, tá? Não tem um procedimento, ele é flexível até porque por natureza mesmo, né? É um crime que aconteceu, o Estado ali, o órgão de investigação, será tomado depoimento, muitas vezes, do suspeito, primeiramente, depois de uma testemunha, enfim, depois a vítima, tá? Então, esse inquérito, ele é tido como uma peça de
informação. Então, essa mera peça informativa é que tem que tomar cuidado, né? Porque você pode diminuir a importância, né, de um procedimento investigatório, seja da Polícia Judiciária, seja do Ministério Público, porque tem grande poder de barganha na hora de uma solução negociada. Mas é informativa porque ele não faz parte do processo. Né? Vícios constantes do inquérito não tem o condão de contaminar o processo penal que der origem. Então você tem enfim, uma inobservância ali de um rito, por exemplo, perdeu o prazo de 10 dias para terminar o inquérito, extrapolou o prazo, né, do indiciado preso. Né? Enfim, solta o indiciado, mas o inquérito ele continua válido para subsidiar o oferecimento da ação penal pelo MP, ele não vai contaminar. Nulidades do inquérito não contaminam o processo. Tá? Então, gravem isso aí, nulidades do inquérito não contaminam o processo. Então, a finalidade do inquérito policial, né, bem dito aqui, ó, para que o Estado possa deflagrar a persecução penal, é indispensável a presença de elementos de informação como a autoria e materialidade da infração penal. Então, autoria e materialidade. Para que o Estado possa deflagrar a persecução penal, é indispensável a presença de elementos de autoria e de materialidade. Nós veremos que para instaurar um processo penal, vou compartilhar a tela com vocês aqui, para se instaurar um processo penal, ou seja, para se aceitar a acusação em juízo, ainda mais hoje numa sociedade com amplo acesso à informação, né, de mídia, redes sociais, a partir do momento que alguém passa a ser réu no processo, isso já afeta o estado de dignidade dessa pessoa. Então tem que se tomar cuidado com o fato de oferecer investigações temerárias. Você pega, por exemplo, numa época eleitoral, indicia alguém, um candidato, por exemplo, de uma oposição, você vai indiciar por, sei lá, crime de corrupção, ou ele é citado numa colaboração premiada. Olha quanto isso afeta o estado de dignidade daquela pessoa e pode causar inúmeros prejuízos, né, para a dignidade, enfim, para a honra objetiva daquele investigado. Então, diante disso, né, o judiciário não pode receber qualquer ação penal ou com base apenas numa colaboração premiada, sem que haja elementos mínimos comprovando que aquilo que foi dito seja verdadeiro. Então, a investigação criminal ela exerce esse papel, o inquérito policial como sendo aí o principal instrumento, né, de investigação preliminar, ele exerce esse importante papel, né, de funcionar como um filtro. Ó, para que se possa dar início a um processo criminal contra alguém, faz necessária a presença de um lastro probatório mínimo. Isso todo autor, tanto Aurí Lopes Júnior, Renato Brasileiro, vem citando, ó, esse lastro probatório mínimo para se ter um início a um processo criminal. Então a investigação ela traz esse lastro probatório mínimo, apontando no sentido da prática de infração penal e da probabilidade do acusado ser o autor. Né? Isso é a chamada justa causa para a ação penal, nós veremos lá na ação penal. Né? Se você não tem justa causa para a ação penal, o Estado juiz não pode receber. Ele rejeita aquela denúncia por falta de justa causa. Ora, saiu uma matéria no jornal tal, né? Qualquer jornal aí que fulano está envolvido em superfaturamento de licitação. Com base naquela matéria jornalística, então o Ministério Público oferece uma denúncia criminal. Não pode. Né? Não pode. Não basta o mero ouvir dizer. Você tem que ter materialidade, tem que ter autoria provável, né? Amparada ali em um procedimento formal. Mínimo que seja. Pode ser, precisa ser um inquérito policial? Na maioria das vezes, sim, né? Mas não necessariamente. Você tem o PIC, né, que é o procedimento de investigação criminal pelo próprio Ministério Público, né? E você tem outros elementos. Crime tributário, por exemplo, você tem um processo administrativo tributário que se comprova tudo ali a materialidade, né? Quem foi que sonegou, como sonegou. Então, esse processo administrativo tributário, ele muitas vezes já serve para o próprio Ministério Público oferecer denúncia em crime tributário, porque até um pré-requisito, né? É um elemento de prosseguibilidade, ou seja, você nos crimes tributários exaurir
toda a esfera administrativa para se poder oferecer ação penal. Então, quando vai oferecer ação penal, muitas vezes não precisa do inquérito policial, porque você já tem um lastro probatório mínimo, né, que eu estou falando especificamente de crimes tributários, né, porque exige, a própria lei exige que haja um exaurimento na instância administrativa. Então, o cara levou uma multa ali, comprovou que ele estava sonegando, ele não concordou, recorreu para o tribunal administrativo, né, tributário, que é de segunda instância, né, administrativo, perdeu, vai para a dívida ativa, não tem mais para onde recorrer administrativamente, aí sim eu posso falar em ação penal, processo penal por crime tributário. Então você já teve ali toda uma autoria, indício de autoria, uma prova da materialidade, né, comprovada através de um processo administrativo tributário, e não necessariamente do inquérito policial. Tá? Então, não é indispensável, mas enfim, é a regra, né, hoje, em relação à investigação criminal. Tá? Quando se fala em inquérito, eu tenho aqui viabilizando o oferecimento da peça acusatória quando houver justa causa para o processo. Então, eu falo em fumus comissi delicti. Prestem atenção aqui nessa palavra, né? Fumus comissi delicti. Eita, fé. Olha lá. Fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti. Então, olha só. Fumus comissi delicti. Seria a fumaça do bom direito, pelo amor de Deus. Isso aqui não significa fumaça do bom direito. Então, assim, nós estamos iniciando, ainda é importante, às vezes, até em decisões judiciais, se vê falar em fumus boni iuris, né, periculo in mora, isso são requisitos para cautelaridade lá do processo civil. Como é que você vai ter fumaça do bom direito em direito penal? Você não tem bom direito em direito penal, porque a fumaça é do cometimento do crime. Né? E o cometimento do crime não é bom direito, então é um termo impróprio que foi importado do processo civil erroneamente, que pegou, de certa forma, na doutrina. O Auri Lopes Júnior tem um livro chamado Fundamentos, né, do processo penal. Ele trata especificamente dessa questão do fumus comissi delicti, né, tido como fumus boni iuris, que você ouve falar lá no processo penal. Tá? Então você não tem fumaça do bom direito em processo penal, porque processo penal trabalha com crime, então é a fumaça do cometimento do crime. Como você também não tem periculo in mora, nós falamos em periculum libertatis. Periculum libertatis, ou seja, perigo de liberdade. Você não tem perigo de demora, você tem perigo de liberdade, ou seja, aquele réu para ele ser preso preventivamente, né? Para se ter alguma cautelar de restrição de liberdade para ele antes dele ser considerado culpado, que é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Aí sim ele será considerado culpado. Então, antes disso, eu falo de um inocente que vai ter presumidamente inocente, que vai ter a sua restrição de liberdade. Eu tenho que comprovar esses requisitos. Fumus comissi delicti, ou seja, indício de autoria, né, e prova da materialidade. Tá? Então, indícios de autoria e prova da materialidade, né? Prova da materialidade, ou seja, provável autor e prova de que o crime existiu, e qualquer cautelar aqui, vou ter que provar aqui outros fundamentos, como, por exemplo, o réu vai continuar praticando o crime, ele vai fugir, ele vai coagir testemunha, ele vai destruir provas, né, em geral. Então, ele tem o perigo dele permanecer em liberdade. Só assim que o judiciário pode decretar uma prisão aí, ou uma restrição de liberdade de alguém antes da sentença. Mas o inquérito policial, então, ele está nesse âmbito aqui, ó. Né? Ele muitas vezes vai comprovar o perigo libertário também. Muitas vezes o inquérito vai estar, né, comprovando ali que a pessoa já é alguém apenado, por exemplo, que continua praticando outro crime. Né? Ou já é alguém que praticou reiteradamente. Esses tempos nós fizemos uma investigação, o casal tinha praticado 10 roubos, né, um trio, né? 2 mulheres e um homem, praticado 10 roubos que nós descobrimos, né? Fora os que não conseguimos chegar até esses 3. Mas então, assim, o inquérito acaba comprovando o perigo libertátis. Mas o objetivo dele é isso aqui, ó. Indício de autoria. Quando eu falo em indícios, eu falo em provável autoria. Provável, porque, né, em tese, vou poder dizer depois da sentença transitada em julgado, né, o judiciário, tal pessoa praticou o crime. Aí sim, né, não cabe mais recurso, se tem como, então, a pessoa condenada pelo crime. Antes disso, eu falo em indício, eu falo em probabilidade e prova da materialidade. Então, isso aqui é requisito para
a chamada justa causa para admissibilidade de uma ação penal. Então, precisa da investigação preliminar para isso, ó, investigação preliminar. Né? O Aury Lopes Júnior vem falando, obviamente que ele vem puxando isso, né, de uma fonte da base teórica dele, do doutorado, etc., que não existe processo penal minimamente democrático sem uma investigação preliminar. Porque a investigação preliminar faz, então, um filtro, né, de admissibilidade da acusação. Se tem uma investigação fraca, né, sequer será admitida essa acusação. A pessoa nem sequer passará a ser ré no processo, porque aí o Ministério Público não vai ter lastro probatório mínimo para oferecer uma ação penal contra alguém. Então, isso é um filtro. Tá? É um filtro. Se você tira esse filtro, você passa a ter um Estado onipotente, né, em direito penal. Né? Então, chegou o momento em que a acusação ela pode ser feita com qualquer prova, com qualquer elemento mínimo de prova. Né? E aí qualquer pessoa pode passar a ser réu no processo. E se você tem uma investigação que ela não é técnica, que vai delimitar, que vai trabalhar, vai ser o esqueleto do futuro processo, né, por assim dizer, acaba que você tem um processo penal mais inquisitivo aí, e sujeito a erros do que um processo penal democrático com um filtro de uma investigação técnica. Né? Tem investigações criminais, inquéritos policiais, que você já termina e fala, olha, isso aqui o cara, ele só vai discutir pena, basicamente, porque já está tudo comprovado aqui. Você pega lá, quebra de posicionamento georreferenciado, DNA, põe o cara na cena do crime, além disso, descobre, sei lá, né, intercepta contato entre, né, pessoas envolvidas numa organização, por exemplo, planejando o crime. Então chega a um ponto em que muita investigação, você já tem ali fortes indícios que serão ratificados ali praticamente no processo, o que não é uma visão assim correta, né? Falar, vai só chancelar aquilo que foi feito na investigação, não é o correto, porque lá no processo tem sempre a dialética processual, não pode esquecer disso, né? Essa palavra ali é dialética, né? Dialética processual, que é justamente no processo que tem o contraditório. Você muitas vezes tem uma certeza que ela é desconstruída, né? Através do contraditório. Você tem, falar, esse cara aqui foi ele, aí vem uma contraprova, né, com a defesa lá dizendo, olha, realmente, depois você pensa, realmente, eu estava prejulgando, tudo indica que não seja. Então, a dialética processual ela é muito importante. Tá? Isso não tem no inquérito, por isso que precisa do processo. Mas esse filtro, ele é extremamente importante de se ter, tá? Dentro da nossa investigação. Então, não se esqueçam, gente, indício de autoria, prova da materialidade, filtro processual, lastro probatório mínimo, essa visão, né, do processo penal, né, enquanto, da investigação, preliminar, enquanto barganha, né, com as soluções negociadas. Né? O Alexandre Moraes da Rosa, que não é o Alexandre de Moraes, né, é o Alexandre Moraes da Rosa, que é um autor de direito processual penal, né, inclusive não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, de outra vertente, e que pesa um juiz de Santa Catarina. Ele vem chamando esse jeito de pensar o processo penal, né, como a advocacia só vai trabalhar lá no processo, a investigação ela não tem essa importância, enfim. Com essas soluções negociadas, ele falou, olha, se o profissional de direito for com essa visão, né, do processo penal vintage, né, ele trabalha com esse termo processo penal vintage, ou seja, aquele processo penal de antes das soluções negociadas, de antes da colaboração premiada, né, vai ser uma defesa ineficiente para que eles forem trabalhar, né, na parte da defesa no processo. Então tem que trabalhar a investigação preliminar com essa visão, né, do lastro probatório mínimo, né, do fumus commissis delicti, ou seja,
a finalidade de indício de autoria, prova da materialidade, né, dentro de um processo penal de estrutura democrática. Aí na próxima aula, nós veremos, na nossa próxima aula, nós veremos aqui especificamente como se instaura o inquérito policial nas ações penais de iniciativa pública, como que isso pode ser feito, o artigo 6º, né, quais são as providências adotadas no inquérito policial, enfim, tem algumas observações aqui específicas, mas bem específicas mesmo, sobre o inquérito policial. Então, relembrando, prazo de inquérito, possivelmente na próxima aula a gente termine, né, na verdade, aí, a matéria de inquérito policial, traga algumas questões aí na hora do intervalo para a gente resolver, de OAB, tá, específicas sobre o inquérito policial, isso na próxima aula, para a gente ir treinando também resolução de exercício como parte da disciplina.